Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. 10h06. Alô, amigos da Rádio Canto FM, da cidade de Itaquaruçu, no estado do Tocantins. Amigos e seguidores da página Manifestos Indigenistas, do Facebook e do nosso canal Fernando Schiavini no YouTube. Bom dia, hoje é dia 2 de dezembro de 2020, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Rádio Live, um mergulho no indigenismo. Meu nome é Fernando Schiavini, eu sou indigenista, trabalhei trabalho e continuo atuando há 45 anos em terras indígenas, trabalhei na FUNAI, e me aposentei e continuo em atividade. Estamos aqui com esse programa semanal, todas as quartas-feiras, que tem o objetivo de conversar sobre o indigenismo. O que é o indigenismo? O indigenismo é um movimento que pode ser também considerado uma ciência, isso não está bem determinado ainda, que se desenvolveu no Brasil a partir de 1910 e na América Latina a partir de 1940, inclusive numa convenção em que o Brasil foi signatário, de seguir as diretrizes indigenistas emanado pelo Instituto Indigenista Interamericano, criado no México em 1940. Desde então de Rondon e desses movimentos, do qual participaram como Darcy Ribeiro, Irmãos Vilas Boas, Noel Nútel, só para citar alguns, e também alguns contemporâneos com qual eu convivi, como Ezequiel Hering, Antônio Pereira Neto, para citar os que já faleceram. Então, são pessoas que se entregaram ao trabalho indigenista, que seguem uma linha de respeito aos povos indígenas e executa trabalhos práticos em terras indígenas, em apoio e caminhando junto com os povos indígenas. Os povos indígenas que nos conquistam, não é nós que conquistamos eles. Essas pessoas são conquistadas pelos povos indígenas. E, a partir daí, durante muitos anos, geralmente essas pessoas se dedicam a essa causa. Hoje nós convidamos a Marli Schiavini, como se podem ver, ela é minha parente, é mais do que isso, é minha irmã mais nova. E isso aí não é nepotismo não, gente. Ela está com 30 anos de atuação com a questão indígena, ela vai contar detalhes dessa história, e vai contar também o tempo exato, que eu não sei, está com os Tremembé, lá no Ceará, executando um belíssimo trabalho de educação indígena, educação chamada diferenciada, Então, eu estive nos Tremembé junto com ela, já há muitos anos atrás, ajudando a criar lá uma associação, que eu espero que ainda funcione até hoje, e ela... E conhecendo lá o trabalho, e depois nos papos de família, encontros de família, eu venho admirando cada vez mais esse trabalho realizado, com certeza, não só por ela, mas por uma equipe muito
muito eficiente, muito engajada no Ceará, que conseguiu reverter uma coisa inédita no Brasil. O Ceará foi o único estado brasileiro, única unidade da federação, que decretou, em uma época que Marli com certeza vai poder também nos explicar, que os indígenas estavam extintos, não existia mais extinto em índios, né, no Ceará. E com isso houve uma perseguição à norma. Quem que se atrevia a dizer que era indígena era morto. Não existe mais, a gente pode passar por cima. Então é toda uma história dramática que profissionais do indigenismo, pessoas que se dedicam, são conquistadas, como eu falei, por essas etnias, pelo carinho que recebem, enfim, se entregam, né, de corpo e alma a esses trabalhos e se dedicam por eles por longos anos, né? São essas pessoas que a gente procura entrevistar aqui. E nosso programa no próximo ano seguirá, nós faremos uma breve parada, né, como sempre, um recesso de Natal aí, de Ano Novo, e no ano que vem retornaremos com novas ideias, novas roupagens, entrevistando também, talvez, líderes indígenas, dando prioridade, inclusive, a entrevistar mais líderes indígenas das aldeias mesmo, e nos contar como que está lá, enfim. Então, voltaremos. Mas hoje o nosso papo, então, como eu falei, é com a Marli Schiavini, está falando com a gente lá de Almofala, Marli, depois você me diz onde você está falando, mas no estado do Ceará. E vamos conversar hoje, então, com ela sobre a experiência dela, viu, Marli? Eu geralmente dou assim um tempo, não fico interferindo muito, eu gosto de avisar para os nossos convidados, para você contar a sua história, principalmente a sua história envolvendo o indigenismo, as comunidades indígenas, como começou, como é que se vem se desenvolvendo, o que você já fez e o que você está fazendo atualmente. Depois a gente começa a bater um papo sobre qualquer assunto aí, vamos tocando. Nós temos aí até às 11h20 para conversar e matar a saudade também de um com o outro, que faz tempo que a gente não se vê. Fique à vontade, então, os microfones aqui da Rádio Canto e da página Manifestos Indigenistas são seus. Bom dia, Fernando. Fernandão, como a gente costuma falar em família. Muito bom poder te ver, poder falar com você e poder falar para esse tanto de gente que com certeza está vendo e ouvindo a gente agora. É uma emoção muito grande, uma honra muito grande poder partilhar essas experiências. E de cara eu quero dizer que se eu estou nessa vida, a responsabilidade é sua, viu? Você, como irmão mais velho, fez o concurso da FUNAI. Eu, na época, recém-casada, com filho pequeno, não podia fazer a mesma coisa. E aí eu passei esse tempo todo, enquanto eu trabalhava, criava filhos, eu passei esse tempo todo sonhando, cultivando um sonho de fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje. Eu comecei lá em Resplendor, onde eu morava, participando de um grupo que se autodenominava Grupo de Solidariedade ao Povo Krenak, que funcionava através da Igreja Metodista de Aimorés. Tivemos aqui uma interrupção, né, da imagem e do som da Marli. Vamos ver se ela consegue voltar. Estamos aqui na expectativa. Então, para quem está entrando agora, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Canto FM, de Itaquaruçu, 87,9 pelas ondas da FM, que também pode ser acessada pela Rádiosnet, pela internet. Se você for lá na Rádiosnet, Rádio Web, você consegue conectar-se com a Rádio Canto FM e ouvir esse programa pelo rádio. Esse programa também é retransmitido aqui, a Marli está voltando, deu tudo certo. Esse programa também é retransmitido todos os domingos pela Rádio
comunitária de São Jorge. A Vila de São Jorge, estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. E assim vamos tentando fazer, estamos aqui, inclusive, na tentativa de atrair e mais parceiros que também aceitem ou concordem em divulgar esse programa, né, reproduzir esse programa em rádios comunitárias aí pelo Brasil, porque a rádio é um veículo ainda muito forte, né, um veículo muito importante no Brasil, de comunicação, principalmente aí nos locais mais afastados, onde se ouve muito rádio, apesar das ondas da internet estarem chegando também em todos os lugares, mas a rádio hoje, como eu disse, ela pode ser ouvida também não só pelas ondas FM ou AM, mas também praticamente todas as rádios FM, principalmente, estão também na web. Bom, acho que reconectamos aqui então com a nossa convidada, Marli Schiavini, indigenista, professora, atuando há 30 anos no indigenismo, para quem está chegando agora, a pequena apresentação, e ela estava iniciando aí a sua própria apresentação e vamos passar para ela novamente. Fique à vontade, Marli. Primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Eu também. Tá. Então... Ok. A imagem e som estão ótimos. Pode prosseguir. Então, eu estava dizendo... Tinha aí no início, espero que você tenha ele mesmo. Parece que está um vento batendo. Mas tudo bem. Pode... Eu estava dizendo... Está tudo ok. Pode continuar. Eu entrei nessa vida, a responsabilidade é sua. Você fez o concurso da FUNAI, começou a trabalhar, e aí você despertou um sonho em mim. E eu cultivei esse sonho durante mais de 20 anos. Enquanto isso, eu fui procurando alternativas, né? Me aproximei do povo Krenak, lá em Resplendor. Eu morava em Resplendor, e o povo Krenak é de lá, do Vale do Rio Doce. E me juntei com um grupo de pessoas da Igreja Metodista de Aimorés, que se chamava Grupo de Solidariedade ao Povo Krenak, para atender, né, as demandas que os indígenas apresentavam, na área da educação, na área da sobrevivência alimentar, né, da segurança alimentar, e assim nós trabalhamos até 97, quando os Krenak conseguiram a demarcação do território deles. E em 2003, eu vim para o Ceará. Lá, junto com o povo Krenak, além da luta pela demarcação da terra, a gente trabalhava também para implantar essa educação diferenciada, que era o desejo, né, do povo. E eu me lembro muito bem de uma frase que o cacique Krenak, hoje falecido, falou numa reunião com técnicos do MEC, que eles queriam a escola do branco para poder aprender a combater com o branco. E eu achei aquilo muito interessante. E a partir daí, a minha consciência foi crescendo diante dessa necessidade. E em 2003, eu vim para cá atendendo a um convite também da Igreja Metodista para assessorar o povo Tremembé na questão educacional. Eu tenho que dizer também que nesse espaço de tempo com o povo Krenak, eu também fui professora da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. E essa experiência como professora da rede pública mineira me proporcionou uma experiência muito grande nessa área, né? E exatamente por causa do meu perfil como professora, como educadora, fui convidada para vir para o Ceará para caminhar junto com o povo Tremembé. E você falou muito bem aí, a gente não tem nada para ensinar, a gente tem mais para aprender do que para ensinar. Cheguei aqui em 2003,
num contexto em que a economia ia muito mal, o povo estava mal mesmo, a situação da segurança alimentar estava, não sei nem como definir, sei que estava muito dramática, né? E as escolas funcionando, e os Tremembé já tinham um projeto próprio. Eles bolaram, eles pensaram um projeto próprio de educação diferenciada que pudesse, né, manter os jovens nas aldeias. E esse projeto, ele sempre se propôs, e até hoje se propõe, a trabalhar a cultura, trabalhar todos os aspectos da vida do povo Tremembé, e eles têm isso com muita clareza, para formar verdadeiros cidadãos Tremembé. Eles não querem, com essa educação diferenciada, que os jovens migrem, né, para cidades ou para outros cantos. Eles querem que os jovens permaneçam nas aldeias, porque eles têm consciência de que se os jovens se retirarem, não vai ter futuro. Não adianta ter a terra se não tem quem esteja na terra para poder defender, para poder trabalhar essa terra. Isso está muito claro para eles. Então, eu cheguei em 2003, já havia uma turma de 38 professores concluindo o magistério de nível médio, foi batizado de MIT, Magistério Indígena Tremembé. Eu cheguei em abril de 2013, eles já estavam na etapa de avaliação do curso. E Marli, deixa eu interromper um pouquinho. Mas você antes teve uma parada em Cuiabá, não teve? Parece que você... Sim. Eu lembro de uma vez, fui também não foi aplicar um curso lá em Cuiabá. Não foi uma parada em Cuiabá. É porque em Cuiabá era a sede do GTME, Grupo de Trabalho Missionário Evangélico, com quem eu caminhei de 1989 até 2012, quando aconteceu a extinção da entidade, né, da organização. O GTME era um grupo que congregava membros de várias igrejas evangélicas, e era muito curioso que eu era a única católica no meio do grupo, e ele funcionava nessa linha de promover ações de solidariedade mediante as demandas apresentadas pelos povos indígenas. E houve uma época que as igrejas que formavam o GTME tinham trabalhos praticamente no Brasil todo. E foi através do GTME que eu fiquei conhecendo o trabalho com os Tremembé e fui convidada para vir para cá. Certo? Cheguei até, curiosamente, a ser presidente do GTME até a época da extinção dele. Mas ele desempenhou um papel muito importante porque construiu um tipo de indigenismo que a gente chama de indigenismo alternativo, para pessoas que não se encaixavam nesse perfil de FUNAI e outras organizações indigenistas ou indígenas pelo Brasil agora, assim como eu, né? E nós tivemos capacitações, né? Não capacitações missionárias, mas capacitações antropológicas, linguísticas, e tudo mais que fosse necessário para desenvolver esse trabalho junto aos povos indígenas, onde essas igrejas tinham presença. E aí, fui convidada. Esse projeto onde eu trabalho aqui, ele já existe desde 1987. Eu sou... Você disse que foi extinto o GTME, né? Eu nem sabia disso. Eu, assim, só um adendo aí, eu admirava muito o trabalho do GTME, que eu tive a oportunidade, né, em 2 vezes, tanto lá em Cuiabá como lá junto aos Tremembé, fazer essas oficinas. Fui convidado e achava uma das propostas mais interessantes dentro do indigenismo, digamos assim, de igreja, né? Que existe aí várias vertentes. Muito boa proposta, sem interferência, sem evangelização, procurando proporcionar igualdade, enfim, procurando esse tipo de coisa. Eu admirava muito. Só um pequeno
Pequena Bento não sabia que tinha acabado. Mas, assim, para continuar não atrapalhar a sua trajetória, agora você continua atuando no Ceará por qual entidade? Pela Igreja Metodista, que era participante do GTME. As igrejas, mesmo com o GTME extinto, algumas igrejas continuaram desenvolvendo projetos em áreas indígenas, né? Lá no sul do Brasil, por exemplo, a gente tem a Igreja Luterana, que atua, a Metodista está atuando aqui num projeto lá no Mato Grosso do Sul, e vai para a Igreja Anglicana do Brasil também. E é como você falou, a proposta do GPME era, e é até hoje, trabalhar não na linha da evangelização, da catequese, mas trabalhar com a consciência de que os povos indígenas, eles têm que buscar mesmo a autodeterminação, têm que buscar defender suas terras. E a gente trabalha até hoje nesse sentido, de capacitação. A assessoria que a gente dá é nesse sentido, de capacitar, por exemplo, no conhecimento da legislação indigenista, né? No conhecimento e no desenvolvimento de ações baseadas nessa legislação. E é aí que acontece o trabalho dentro desses projetos de educação diferenciada, né? E chega um ponto que, graças a Deus, a gente não tem mais muita coisa para fazer, porque a troca foi tão intensa e os conhecimentos partilhados foram tão eficazes que hoje os Tremembé, por exemplo, estão dando lição para todos os povos do Ceará, né? Eles estão dominando já, inclusive a tecnologia, coisa que eu até hoje não aprendi. Tecnologia de pé fora. Eles estão buscando, por causa do projeto da igreja, capacitar cada vez mais, primeiro para defender o território, e para sobreviver fisicamente, culturalmente falando. Maravilhosa, vou dizer assim, na falta de outro termo mais contundente. Malê, deixa eu te interromper novamente. Como eu disse, a primeira parte desse programa a gente se dedica a entender, a conhecer, né, a trajetória, principalmente a trajetória indigenista dos nossos convidados, para depois partirmos para alguma coisa da atualidade. Mas você passou, né, pelos Krenak, assim, aqui na sua nativa, muito rápido. Eu queria saber mais dos Krenak que você fez lá. O que eu lembro, né, que você comentava comigo quando a gente se encontrava, é que a comunidade, a sociedade resplendorense, né, de Resplendor, da qual os Krenak lá faziam parte do município, né, se não me engano, eles eram muito, como é que se diz, conservadores com relação à questão, para dizer o mínimo, né? Para não falar mal do povo. Mas, enfim, que você sofreu muito. Parece que você também ajudou lá na demarcação, complicadíssimo, da terra, Vale do Rio Doce. Queria que você contasse mais isso. Você passou muito voando aí, né, por Krenak. Para depois voltar lá de novo para o atual. Tenho uma preocupação muito grande com o tempo disponível, mas vamos lá. Os Krenak tinham uma escola que era inicialmente administrada pela FUNAI. A professora era funcionária da FUNAI, tudo vinha da FUNAI, merenda, tudo. E quando a FUNAI deixou a administração dessa escola, ela passou para uma escola na cidade de Resplendor. Daí dá para você imaginar, com esse relacionamento traumático com a população de Resplendor, o que essa escola virou, né? E foi aí que os Krenak foram procurar apoios
para poder estruturar um projeto próprio de educação, com professores Krenak, com material Krenak para se ensinar nas escolas. E foi nesse contexto que o grupo de solidariedade aos Krenak se inseriu na vida dele, certo? A preocupação, como eu disse no início, nós queremos escola de branco para poder combater com os brancos, mas queremos uma escola que nos ensine a permanecer aqui também na Terra. Os Krenak têm uma história muito sofrida, né? Eu não sou muito boa com datas, não, mas eles tinham a terra na época do SPI. O SPI loteou o território deles e distribuiu para os fazendeiros locais, sitiantes. Eles foram retirados à força da terra deles, levados para Machacalis, no norte de Minas, voltaram a primeira vez e foram retirados de novo, foram para Carmésia, no Vale do Aço. E em 1979 aconteceu uma grande enchente no Rio Doce, e quando a enchente baixou, ela trouxe junto os remanescentes Krenak, que ainda estavam em Carmésia, no Vale do Aço. E aí a decisão era clara, nós viemos para ficar, e se for para morrer, a gente quer morrer na nossa terra, onde a gente nasceu. E dali para frente é que a luta foi se desenrolando, os apoios foram se constituindo, o CIMI teve uma presença muito marcante nessa luta, e esse grupo que eu falei, da Igreja Metodista em Moraes, também entrou nessa luta. Eram, me parece, na época, 73 fazendeiros, né, ocupando a terra, que o SPI tinha colocado lá. Em 1993, eles conseguiram, por uma votação unânime no Supremo Tribunal Federal, a demarcação da terra. Mas essa demarcação só foi acontecer, de fato, com a homologação e a desintrusão em 1997. E nesses 4 anos, né, aí a luta foi feia mesmo, porque eles eram constantemente ameaçados de morte, era uma cerca passando, era uma situação dramática, porque eram 13 alqueires de terra para abrigar uma população de 120 pessoas. É uma coisa, assim, surreal, é difícil de imaginar como é que essas coisas aconteciam, né? Mas, em 97, a homologação saiu e a desintrusão foi feita, e eles conseguiram retomar, né, de fato, o próprio território, e de lá para cá, aí a FUNAI não teve mais tanta ingerência na educação, nem nas coisas deles, porque eles já tinham se organizado durante o tempo que eles ficaram nesses 13 hectares, e aí foram buscar formação de professores Krenak. Foi interessante perceber que eles colocaram só homens, só os jovens, né, do sexo masculino. Eles não queriam que as mulheres, que as moças, né, as meninas, como eles chamam, se envolvessem com isso. Então, foram buscar, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, a formação desses professores, junto com professores de outras etnias mineiras, e, ao mesmo tempo, dentro da aldeia, os mais velhos se constituíram professores dos mais novos, mesmo sem remuneração pelo Estado. Para quê? Para trabalhar com os mais novos a língua, que eles ainda tinham e têm até hoje cada vez mais forte, trabalhar a cultura, e com isso foram se fortalecendo. E hoje em dia você vê os Krenak muito aguerridos, muito combativos, exigindo direitos e exigindo ser atendidos nesses direitos. Nessa última eleição municipal, eles conseguiram eleger um vereador Krenak, que é filho de uma grande liderança que já também foi, que era o Adilson Krenak, e estão na luta. Conseguiram recuperar
e demarcar territórios, né? Faixas de terra que não estavam na demarcação inicial. E até hoje eles estão numa luta muito feia com a Vale, que antigamente era Estrada de Ferro Vitória-Minas, que cortou o território deles ao meio e fez a maior bagunça nisso aí. Depois, na demarcação, esse território ficou de fora, né, da documentação da terra, e eles, do lado, na margem direita da ferrovia, existem sítios arqueológicos e sítios, vamos dizer assim, que as pessoas da sociedade em volta estavam fazendo sítio turístico, mas que toda a vida foram sítios arqueológicos para os Krenak, e eles conseguiram recuperar essa parte do território deles também. E a Vale, quando passou, cortando o território ao meio, prometeu uma compensação financeira, que até hoje não foi feita. É costume, né? Das grandes empresas, tanto ontem como hoje, acabar com a vida das pessoas e não dar compensação nenhuma. E recentemente sofreram também, né, gravemente com aquela questão do rompimento de Mariana, né, da barragem de Mariana, que é eles também. Mas os Krenak realmente têm uma história muito sofrida mesmo, porque aquela região ali foi muito, né, assim, eles são descendentes dos Porum, né, que ocupavam todo praticamente o Vale do Rio Doce, os Botocudos. São os remanescentes dos Botocudos. E ali, dentro do território Krenak, tem elementos de vários grupos étnicos diferentes. Não é um grupo só, né, que historicamente tem... O SPI criou lá um presídio indígena, né, para onde levavam principalmente indígenas que haviam cometido algum delito, o SPI, enfim, algum tipo de delito, e levava para lá. Fala-se, inclusive, de verdadeiros presos políticos, né, que está criando muito caso nas aldeias e tal, manda para o Krenak. Então, ali, durante muitos anos, né, também não sei se está há quantos anos, funcionou como presídio. E muitos desses indígenas que iam para lá acabaram ficando lá, né, casando, miscigenando-se também, né, os Krenak, e são lá até hoje, famílias, várias... Teve miscigenação de Krenak, teve mistura de Krenak com Xerente, com Chavante, com Guarani, com Funiô. É como você está dizendo, eles eram trazidos de vários cantos do Brasil para ficar presos lá, mas a enchente de 79 derrubou o presídio. Eu não sei se as ruínas estão lá ainda, mas eles faziam questão de conservar as ruínas para não deixar acontecer de novo a violência. Entendeu? Assim, e só essa história de Mariana, essa história de Mariana destruindo o Rio Doce foi o maior golpe, o golpe mais violento que eles sofreram nos últimos tempos. Porque a sobrevivência deles, em grande parte, vinha do Rio Doce, né? Na pesca, e eles agora não podem mais pescar. Estão sobrevivendo com água potável de caminhão-pipa, que a Vale graciosamente, generosamente, envia para a aldeia. Então, assim, e eles continuam lutando, continuam brigando, para sobreviver com o mínimo de dignidade. E vão continuar cobrando da Vale, né? Com certeza. Mas só extraindo aí, então, um pouco desse trabalho, né, que resultou. Muita gente, às vezes, pensa até como é que as coisas acontecem. Quer dizer, através de um trabalho de educação, né, que eles próprios estavam atrás, de lideranças e tal, de informações, foram atrás do que é deles, possibilitou isso acontecesse, a reconquista da terra e tudo mais. É isso que a gente tenta destacar aqui, são trabalhos chamados indigenistas, né? Hoje tem-se a ideia de que os indígenas também não tiveram esse tipo de apoio, que sozinhos chegaram aonde estão hoje, atuando aí no cenário nacional. Inclusive esse ano
houve um grande aumento, não sei, mais de 25% de pessoas indígenas que vão assumir cargos, tanto de prefeito quanto de vereadores, vários municípios aí elegendo prefeitos indígenas, vereadores indígenas. Nós temos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a Joênia Wapichana, muito ativista, muito ativa e só para dizer o mínimo, eles estão aí nas faculdades, estão aí exercendo no interior, no exterior, onde estiverem a sua cidadania. Mas isso contou com o apoio de indigenistas, de pessoas, né, como você e outras que propiciaram esse tipo de informação. E só para, assim, mais um adendo aqui, para você dar uma respirada também, passando pelo Krenak, é que ali é que eu, no Krenak, passando ali de trem, né, pela estrada de ferro, e numa época que estava muito seco, isso há mais de 20 anos atrás, onde eu consolidei a minha consciência de que se não forem os indígenas, o Brasil vai se acabar pegando fogo em capim. Porque tudo era capim, os córregos secos, tudo seco. Quando a gente começava a enxergar a terra Krenak, que tinha uma cerca, eu acho que foi antes dessa demarcação que eu tive essa visão. Tudo verde, apesar da gente ver que não era mais floresta nativa, já era secundária, mas não tinha capim, tudo estava verde, né? Então, ali eu consolidei, comecei a lutar mais, né, com as forças que eu tinha e eu tenho até hoje, para dizer à população que, se não forem os indígenas conservando cerca de 14% do território nacional, 13, 14%, o Brasil estaria praticamente destruído, estaria muito pior. Essa coisa toda de incêndios, de desmatamento, de rios secos, eles estão abastecendo muitos municípios brasileiros aí. Esse levantamento precisa ser feito. Eu tenho várias pessoas que trabalham nessa área de geografia, PGE. Quantos municípios brasileiros hoje dependem da água que os povos indígenas continuam conservando em suas terras que correm para esses municípios? São muitos, são inúmeros. Bom, Mali, eu estou te interrompendo aqui. Eu queria ter voltado aos Krenak, que queira, né? Não podemos fugir disso, nós somos daquela região ali, sempre me marcou passar pelos Krenak. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar a questão de quando era criança, passava por ali, e via eles vendendo os arcos, flechas e tal, na janela do trem. Nunca imaginava que um dia eu ia trabalhar e que ia ter uma irmã que iria atuar entre eles, né, com tanta garra, assim, tanta força. Pior situação foi a minha, que morava em Resplendor e desconhecia que em Resplendor existia um povo indígena. Foi preciso eu ir lá no Chavante com você, e você virou para mim e disse: não sei para que você está buscando um índio tão longe, se lá no seu quintal tem um povo precisando de apoio. Aí é que eu fui abrir os olhos, né, e me aproximar mais. Mas retomando aquele seu gancho sobre educação, eu acho que os povos indígenas descobriram, muito antes e muito melhor do que nós, que fazer educação é fazer política, né? Essa verdadeira política que é buscar o bem comum, que é buscar o bem-estar para todos os membros de uma sociedade. Eles aprenderam isso muito melhor do que nós, através da educação. Porque se você não encarar a educação como um fazer político, isso não é educação, é instrução, não leva a nada, né? E eles estão avançando exatamente porque descobriram que fazer educação é fazer política, que leva a conhecer a legislação, que leva a conhecer os próprios direitos, a cobrar esses direitos e fazer com que eles aconteçam. E aí, eu destaco uma coisa que, para mim, é fantástica, eu sempre penso nisso. A maioria das pessoas, inclusive a gente que trabalha com os indígenas, costuma vitimizá-los, né? E eles não se veem como vítimas, eles se veem como guerreiros. A resistência que eles constroem é muito mais forte e muito mais sólida do que essa vitimização que a sociedade tenta impor a eles. Nós é que temos que ter essa visão.
e corrigir, né? E buscar reparar os danos e os prejuízos causados e que vão continuar sendo causados até hoje. Nós temos que buscar isso, essa reparação. E o papel deles é resistir, né? Os Tremembé costumam dizer que tem que resistir para existir. Eles têm bem claro isso. E vão buscando os meios dessa resistência, né? Não tem... Pois é, Marli, então vamos retomar. Vamos retomar lá, então. A gente estava lá no Tremembé. A gente já estávamos lá nos Tremembé, voltamos para os Krenak, voltando agora de novo para os Tremembé. Para os Tremembé, onde você está atuando. Aí, então, enfim, vamos voltar para os Tremembé. Então, eu queria que você partisse, assim, não sei se você tiver ruim de data, eu também, mas sobre essa história do Ceará decretar a extinção dos povos indígenas, se não tinha o Ceará, essa história houve mesmo, né? Está nos anais históricos. Lógico que houve. Lógico que houve, mas foi a partir da Constituição de 88 que eles se levantaram, né, usando um termo muito usado por aqui, que eles se levantaram como povos indígenas. Né? E hoje, no Ceará, se não me falha a memória, a gente já tem bem 16 etnias reconhecidas, né? E auto-reconhecidas, e estão na batalha, estão se organizam em associações, se organizam em entidades, cada povo tem uma organização própria, e existe uma organização que junta todos eles, né, que é a APOIME, estão se fortalecendo, buscando o jeito de se fortalecer, e sempre através desse fazer educacional, que é o fazer político, que eles entendem muito bem que só vai ser conseguido, só vai ser alcançado, conquistado, através da educação. Não adianta você lutar por terra e tal, porque a educação é como se fosse um guarda-chuva. Dali partem todas as lutas, né? A luta pela saúde diferenciada, a luta pela terra, a luta pela autossustentação, e por aí vai, né? E o que me espanta até hoje é o nível de organização que eles conseguem, coisa que nós, na nossa sociedade, não conseguimos até hoje. É o nível de organização. Por quê? Porque existe diálogo, porque existem ideias, existem propósitos, os objetivos são muito bem colocados, e dentro desse fazer político, todos entendem que o que está sendo proposto não é para um ou dois, mas é para todos, né? A batalha é pelo coletivo e não pelo individual. Todo mundo entende isso. Todo mundo que é indígena, né? E dão lições para a gente o tempo inteiro, o tempo todo. Lições de convivência, lições de como fazer as coisas, né? É impressionante, já que a gente está falando de Tremembé agora, a maneira que eles têm de realizar os embates políticos deles com qualquer instância governamental ou com outras instâncias indígenas, mantendo o diálogo, mantendo o respeito, mantendo o nível no alto grau. Eu fico impressionada. Nós temos mesmo muito que aprender com eles nesse sentido. As coisas são colocadas às claras. E é por isso que a resistência acontece dessa forma tão forte e tão sólida. É sólido. Mesmo que internamente um povo indígena consiga brigar, discutir, se desentender, eles são um povo, são coesos, apesar das divergências de ideias, mas nunca divergências de propósitos nem de objetivos. Isso, para mim, é fantástico. Eu queria colocar 3, 4 lideranças indígenas para dar aula para nós. Para dar aula para essa sociedade nossa que fica batendo cabeça até hoje e não consegue formular um projeto de vida digna para os seus cidadãos. Né? E é um
uma autofagia, é uma coisa espantosa que acontece na nossa sociedade. Eles não têm isso, né? Mas, você quer que eu fale do curso de magistério do Tremembé? Só para te dar uma ideia. Em 2003, esses 37 professores estavam terminando uma etapa. E aí, 3 anos de embate com a Secretaria de Educação, e era um embate político, porque não tinha outra razão. A Secretaria de Educação levou 3 anos para liberar os certificados dessa primeira etapa de formação. Conseguidos os certificados, partimos para um trabalho de estruturar uma graduação, né? E fomos buscar, eu digo fomos, porque eu não fui sozinha, nem os Tremembé, nós juntamos todo mundo, fomos buscar apoio na Universidade Federal do Ceará, e esse projeto foi construído por todo mundo, e foi o primeiro curso de formação de professores indígenas, e eu acho que até hoje ele é o único, que formou os professores Tremembé dentro das suas próprias aldeias. Ninguém se deslocava da aldeia para a universidade. Era o contrário. A universidade se deslocou até as aldeias. Né? E isso foi uma experiência altamente impactante, porque eram 37 oficialmente. Mas, à medida que tanto a primeira etapa quanto a graduação foram acontecendo, foi como que se todo o Tremembé se constituísse um professor. Porque nas etapas não tinha só 37 professores. A aldeia inteira estava lá. Né? Os mais velhos, as crianças, as mulheres, os homens, o tempinho que tinha vaga em casa, ia todo mundo para o local onde estava acontecendo as aulas. Isso foi um salto de qualidade política no pensamento do povo Tremembé, que até hoje é difícil medir, sabe? Quando eu cheguei em 2003, o Estado estava fazendo e acontecendo, sapateando em cima dos professores. Contratos de tempo picado, não tinha pagamento em dia, 13º, férias, no terço de férias, não tinha nada disso. E à medida que o curso foi acontecendo, e essas coisas foram sendo trabalhadas, cresceu também nos Tremembé, principalmente nos professores e nas lideranças, esse sentimento do direito que tinha que ser buscado. E foi, rapidinho. 2, 3 anos, a consciência já estava formada, e as aulas acontecendo nas aldeias, com professores da universidade, mas também com professores das aldeias, porque as lideranças eram convidadas para a sala de aula, ou a sala de aula, a turma ia até a casa da liderança para ouvir, né, os ensinamentos. E você pode perguntar para qualquer professor, para qualquer estudante de Tremembé, aonde que eles estão buscando tanto conhecimento, e qualquer um deles vai te dizer com toda a segurança: nossas enciclopédias, nossos livros melhores são os nossos mais velhos, são as vivências que a gente tem com eles. Então, esse saber... Viu, Marli? Me impressionou muito quando eu estive lá, eu não me lembro o ano, talvez você se lembre melhor do que eu. Estive lá, né, alguns dias, uma semana, e falei isso para eles, né, porque o Tremembé, vocês aí devem estar tentando recuperar a língua, né, eles tinham perdido grande parte da língua, mas eu lembro, assim, dancei o toré com eles lá, né, tomando mocororó. Não sei se algum dos ouvintes aí dos nossos sabe o que é mocororó. Eu também não sabia, só fui conhecer lá. É uma bebida feita do caju azedo, o mais azedo. E botado durante alguns dias. É uma bebida indígena que eu não conhecia. Conheci o caxiri, a xixa, os outros, mas o mocororó foi só lá no Entre os Tremembé que eu tomei.
E, nossa, eu vi muita energia indígena, e falei isso para ele, não, vocês não precisam ficar, como é que não são mais indígenas, vocês são puros, e tudo esse ritual de vocês aqui, e a maneira de vocês agirem, discutirem, conversarem, a gente reconhece, a gente sabe. Mas, enfim, eu acho que foi um fruto aí desse trabalho de vocês, né? Assim, de um povo que praticamente não existia mais na história, né? Tinha sido extinto, quase que por decreto, ou por decreto, não conseguiu aparecer. Foi um povo que hoje está aí, inclusive nas mídias. Eu vejo sempre notícias sobre os Tremembé, vejo, né, que estão sendo feitos documentários sobre eles, sobre o povo, universidade. Quer dizer, a coisa renasceu, foi lá, né? Mas continua. Eles correram atrás da própria visibilidade para conseguir a própria sobrevivência cultural. Então, uma coisa muito importante nisso, eles nunca aceitaram, e por tabela eu também não aceito, que houve um resgate. Eles dizem claramente, a gente resgata aquilo que está perdido. Nós nunca perdemos nada. Nós silenciamos, porque a política da época era para matar mesmo, né? Quem se declarasse indígena era morto, mesmo num povoadozinho, como a fala, aonde quase 100% da população é descendente de Tremembé, eles se retiraram para um canto lá da localidade, esconderam, não se manifestavam como indígenas, para poder... É estratégia de sobrevivência mesmo, física, né? E não é toré, não, viu? É torém. O pajé Tremembé, ele diz, todos os outros povos do Ceará dançam toré. Tremembé dança torém. Ah, torém, é verdade. Tiraram esse nome de uma árvore, que se chama torém. E eu fui verificar que o torém nada mais é do que a nossa Embaúba, em Minas e em outros lugares aí onde ainda tem Mata Atlântica, né? Mas o torém é o ritual, né? É onde tudo acontece. Pois não, mas eu lembro que eu fiquei impressionado, né? Que é uma coisa que eu procuro muito, apesar de ser totalmente leigo em música, ritmos, né? Como ali estão os ritmos, os ritmos nordestinos, principalmente, que não são reconhecidos, assim como de origem indígena. Eu gosto de comentar isso aqui, comentei na palestra que eu fiz aqui ao vivo, que dos negros, depois que a escravidão foi abolida, estavam livres para reconhecer que eles, o acarajé, a comida, a dança, o samba, né? Mas os indígenas ninguém reconhece, né? E está tudo lá, norte, nordeste, centro-oeste. Ainda, grande maioria dos ritmos dessas músicas, que deram origem às músicas de Luiz Gonzaga, Chachado, Baião, Coco, tudo vem de origem indígena, lambada lá no norte. Né? Mas você vê que as pessoas não reconhecem isso. Elas reconhecem do negro, porque o negro não tinha mais importância assim, política, né, digamos assim, na época. Não, pode reconhecer. Os indígenas detêm terra. Sem reconhecer, eles já criam um caso danado, né? Imagina reconhecendo que eles contribuíram com a cultura brasileira, com comidas, com danças, com arte, com fibras, com tecelagem, com cerâmica. Ninguém reconhece isso. Linguagens e línguas estão presentes no nosso nomes, tudo. É como, né, procurou-se criar na população a imagem, desde os bancos escolares, há muitos anos, de que os indígenas habitavam, adoravam o sol na lua, andavam, sempre. Eu lembro dessas aulas do primário, do ginásio, onde a gente não entendia nada, era assim, ó, não existe mais, já era, viu? Então, isso está na imaginário brasileiro, você precisa quebrar isso, né? Mas vai lá. Ainda tem gente que insiste em falar no passado, né? Mas eles estão aí para mostrar que eles existem, eles estão cada vez mais fortes, né? Eu acho admirável a resistência, principalmente dos povos do Nordeste. Se você considerar que o Nordeste foi a primeira região do Brasil a ser atingida diretamente, com toda a violência, pelos colonizadores europeus, é admirável, é quase um milagre
eles estarem sobrevivendo até hoje, se fortalecendo cada vez mais. Não abrem mão da própria identidade. Isso, para mim, é tudo, sabe? Eles não se entregam, eles não querem se entregar, abrir mão do que eles são, porque eles têm consciência também disso tudo que você falou aí. Eles são a raiz da nossa cultura, né? Quanta coisa que a gente consome, quanta coisa que a gente fala, né? Que são heranças indígenas. Cantos, danças e pinturas e tudo mais, né? E a gente não, eu já passei dessa fase, mas a nossa sociedade teima em ser ou indiferente a isso e achar que brotou do chão sozinha, né? Ou menosprezar, como se fosse coisa de pouco valor. E aí os Tremembé fazem, tendo valor para nós, é o que importa. Quem quiser se chegar, se for para apoiar, se for para ajudar, é bem-vindo. Se for para caminhar do nosso lado, é bem-vindo. Nem na nossa frente, nem atrás de nós, é junto. E é nessa linha que a gente está desenvolvendo o trabalho. E eu queria falar um pouquinho também a respeito desse trabalho da igreja. Porque muita maioria das pessoas acha que as igrejas evangélicas, elas fazem questão só de evangelizar e catequizar os povos indígenas. E a igreja metodista, assim como as outras, né, que faziam parte desse grupo GTME, a proposta é completamente diferente. Né? A proposta é desenvolver ações solidárias através das demandas apresentadas pelo povo. Não existe esse negócio de você... Lógico que nas aldeias hoje tem muita catequese, né? Nos últimos tempos, nos últimos 4, 5 anos, tem entrado várias igrejas, tem provocado, assim... Se tiver algum aí me ouvindo, por favor, me desculpe, mas eu estou relatando a realidade. Tem provocado grandes problemas nas aldeias, porque você chama uma cultura ancestral de coisa do diabo, é horrível. Para mim, é um crime sem perdão, sabe? E aí vai deixando as pessoas deprimidas, porque não estão praticando a cultura mais, né? As pessoas que vão aderindo a essas igrejas não praticam mais a cultura, porque é coisa do diabo, e quando querem praticar, tem uma carga de culpa muito grande, que não deveria existir, porque é a cultura da pessoa. Enfim, mas a proposta da Igreja Metodista é diferente. E é por isso que ela está presente com os Tremembé desde 97. Desde 87, na verdade. Porque eles requereram, eles solicitaram apoio nesse projeto de educação diferenciada que eles tinham construído. Eu acho isso impressionante. Não foi ninguém de fora que fez, não foi ninguém de fora que fez o projeto político-pedagógico dos cursos de formação de professores. Tudo é construído por eles e oferecido às universidades. Isso até hoje me impressiona. Não chegue oferecendo nada, porque, está muito bom, sua proposta é ótima, mas no momento a gente não vai fazer não, porque já estamos fazendo muita coisa aqui. Entendeu? Então, assim, e quem quisesse chegar nessa causa também das igrejas evangélicas sérias e comprometidas com a questão indígena, como é a igreja metodista, como é a anglicana, a luterana e outras mais, chegue sem medo. E chegue para contribuir, chegue para somar. A gente está precisando disso. Né? Dentro das próprias igrejas existe assim, um conflito muito grande nessa concepção de trabalho de missão. Eu sou chamada de missionária pela igreja, eu me intitulo de higienista missionária. Porque a missão é isso, é você se jogar numa coisa que você ama fazer, né? Que foi. Bom, Marli,
Nós estamos aqui há praticamente 10 minutos do término, ó, você vê como vai rápido, viu? E eu queria explorar um pouco mais você, mas só lembrando aqui aos ouvintes, estamos aqui no estúdio da Rádio Canto FM de Itaquá do Sul, no estado de Tocantins, e transmitido também pelo Facebook, página Manifestos Indigenistas. Amanhã esse programa estará também no YouTube, no canal Fernando Schiavini. Estamos também anunciando que esse programa também é retransmitido todos os domingos às 9 horas da manhã pela rádio comunitária da Vila de São Jorge, em Goiás. Mas, Marli, eu queria explorar um pouco mais você aqui, que nós já estamos aí, né, caminhando, infelizmente, né, como o capítulo passa rápido, assim, 1h30, 1h20. Antes era até 11h30, mas agora vai entrar um programa entre as 11h25. Então, temos que terminar até as 11h20. Eu queria explorar um pouco mais você sobre essa questão da chamada educação diferenciada, né? Você, principalmente, tocou várias vezes, os nossos ouvintes e acompanhantes aqui talvez não entendam, vou resumir. A chamada educação diferenciada no Brasil é baseado em algumas normas, leis e diretrizes, né, educacionais que permitem que os indígenas, isso a partir da Constituição de 88, né, LDO, né, depois a Marli explica direito, que dá a possibilidade para que os indígenas façam a sua própria educação, quer dizer, construam seus próprios projetos pedagógicos, como a Marli falou, que foi, né, projetos políticos pedagógicos, se não me engano que chama, e levem o ano letivo, levem a sua escola, levem da maneira a mais apropriada culturalmente que eles acharem possível. Agora, eu queria saber, aí, eu nunca fui especialista em educação, sempre acompanho aí na tangente, mas o que se diz é que, principalmente, as secretarias de educação dos estados são muito resistentes, né? São mais burocráticas e tal. Mas, enfim, eu queria saber de você. O negócio funciona, o Estado, porque o recurso, gente, para quem não sabe também, a educação de todo o Brasil, né? Mas é indígena, vem do MEC, Ministério da Educação, que repassa aos estados, que geralmente também podem repassar aos municípios, uma parte pelo menos, mas nos estados estão as secretarias estaduais de educação que coordenam esse trabalho de escolas formais dentro de terras indígenas. Então, existe essa possibilidade dentro da legislação que os indígenas construam seus processos pedagógicos, inclusive não obrigatoriamente seguindo aquele X número de hora aula ou dias letivos, que tiver que caçar, que tiver que ir para a roça, que tiver isso pode ser considerado. Tem uma série de aberturas. Eu queria saber, funciona? O Estado colabora, o município colabora, é uma luta diária, como eu vejo em muitos outros colegas por aí. Como é que funciona isso? Explica aí. Funciona, mas é uma luta diária. Né? A gente tem que entender que educação não é dever, é direito do cidadão, para começo de conversa. E tem que entender que os povos indígenas são diferentes. E eles têm os direitos diferentes de construir seus próprios processos educacionais. O que é educação diferenciada? Tem uma frase de uma liderança que diz o seguinte, quando está nos começos desse processo todo de construir o projeto, nós queremos uma escola que não mude nosso jeito de ser. A gente pode aprender português, pode aprender matemática, ciência, biologia, pode aprender isso tudo, mas voltado para a nossa cultura. E um princípio básico da educação diferenciada, dentro desse nós queremos uma escola que não mude o nosso jeito de ser, é a liberdade que cada um tem de ser aquilo que é dentro da escola e na comunidade. Não existe forma. A nossa educação formal, ela põe todo mundo em formas, né? E na educação diferenciada não existe forma. Ninguém é igual a ninguém e ele é respeitado exatamente por isso. O aluno, o adolescente, a criança, o adulto, é respeitado exatamente porque ele é diferente dos outros. E isso constrói todo o resto, né? Me avisa aí quando eu falo mais que eu amo da cobra.
Então, como é que funciona isso? A gente vem brigando, eu estou aqui há 17 anos e meio, brigando até hoje. Para quê? Para construir um currículo que seja adequado, que contemple, que retrate a cultura do povo Tremembé e a cultura do povo com quem se quer trabalhar. É uma briga constante, não é luta, não é briga mesmo. Então, a gente conseguiu, agora, né, assim, nós temos 11 escolas, dessas 11 escolas, 3 já têm ensino médio implantado e consolidado, e para construir a matriz curricular desses cursos foi uma briga feia, porque os índios têm um entendimento. E, é como você falou, a SEDUC tem outro entendimento, ela vira para a gente e diz, isso aí não cabe no sistema, e os indígenas viram e dizem, então muda o sistema para caber a gente. Até hoje, a gente está pelejando nessa base. E não tem esmorecimento, não, como dizem os Tremembé, ninguém desanima dessa luta, não, porque essa luta é a base da permanência na Terra, né? A partir do momento que se começou a trabalhar, por exemplo, o ensino médio nessas 3 escolas, o êxodo da juventude acabou. Vamos dizer que a gente tinha, em 2006, que foi quando começou, a gente tinha 70% de êxodo, hoje tem 0,5%, entendeu? Porque a moçada entendeu que aquela terra é deles. Não tem por que buscar dinheiro fora, dá para produzir ali, mesmo que seja pouca, mesmo que sejam confinados. Tá? Esse sentimento é meu, essa pertença, né, à terra, reconhecer a terra como mãe, aquela que cuida, que fornece todo o necessário para a sobrevivência, isso já está claro para todo mundo. E esses ensino médios, assim como a formação dos professores, eles não trabalham como se trabalha na educação formal, não indígena, para disputar vaga em mercado de trabalho. Não se trabalha para disputar vaga em concurso, nada disso, nada. A consciência é bem clara, nós queremos formar bons tremembés, com conhecimento da sua cultura, que vai brigar lá fora, que vai ensinar e que vai traduzir a nossa cultura para quem quiser conhecer, né? E sempre também nesse princípio da liberdade. E juntando essas liberdades todas, a gente tem uma grande liberdade de ser e estar no mundo, que é o ser e estar Tremembé. E aí, cada vez mais, a gente vai aprendendo e vai crescendo e ficando cada vez mais poderoso, né? Eu estou com medo de... Com certeza. Mas, pelo que eu percebo, assim, eu sempre gosto de perguntar isso, porque eu vejo a luta em alguns estados, principalmente aqui no Tocantins, de anos, observando, né, a luta dos professores que querem aplicar essa chamada educação diferenciada. Né? Há sempre por mais que se fale, às vezes, que aceita, é sempre um emperramento ali, não se acredita, né? É aquela coisa, uma dificuldade das pessoas mesmo, gestoras, às vezes, não ter sensibilidade e não acreditar que eles possam levar um projeto de educação. Sendo que todos os povos indígenas tinham o seu processo próprio de educação antes da invasão, antes da explosão que houve, que foi a chegada dos europeus, em geral. Então, eles tinham os seus processos de colocar a criança, muitos povos ainda mantêm esse processo, não talvez como era no passado, mas mantém bastante ainda forte, de isolar as crianças, preparar as crianças, para ser um bom chavante, por exemplo, eu levei lá, né, a iniciação dos jovens lá, eles continuam fazendo, eu estive lá o ano passado, né, novamente, estavam lá em plena, novamente, aquela mesma festa estava em andamento, não era o final ainda. Tem uma coisa que a gente tem que saber conhecer. Existe um processo de educação indígena e um outro processo chamado educação escolar indígena. A grande sacada da educação diferenciada indígena é juntar esses dois processos, entendeu? Porque uma criança qualquer que seja ela, tanto as nossas quanto as indígenas, a educação se recebe em casa, né? Na escola nossa se recebe instrução, mas eles conseguem nesse projeto de
de educação diferenciada, juntar o que a criança traz de casa com o que ela vai receber na escola, e a escola vai trabalhar com o que essa criança, esse jovem, traz de casa. E isso fortalece, né, esse sentimento de pertencer a um povo diferenciado. Isso traz força, isso traz poder, isso traz uma luta cada vez mais qualificada. Entendeu? Então, assim, vamos aprender. Tudo que o branco aprende, a gente vai aprender. Mas vamos juntar... Tá, a pergunta que não quer calar, mais atual possível, né? Esse governo aí, esse governo que está aí, que a gente, pelo menos, sabe claramente, pelo menos a partir dos discursos, né? Que faz desde antes de entrar, de ser governo, de se tornarem governo, que, enfim, que isso tudo é bobagem, né? Que os índios querem ser felizes, eles precisam produzir, eles precisam plantar soja, eles precisam... E para ser feliz, tem que fazer isso, né? Precisa criar gado, precisa arrendar suas terras. Esse é o direcionamento agora, inclusive, da FUNAI, né? Então, eu queria saber o seguinte, como é que está isso aí agora? Assim, mudou muito, realmente, nesses 2 anos desse novo governo? Mudou muito, há mais pressão. Você identifica, por exemplo, essa coisa das igrejas evangélicas, você falou que houve um aumento, está havendo essa a estratégia, né? Que tem a Damares lá, que todo mundo sabe, que... Né? Não, mas esse processo das igrejas evangélicas aí é antes desse desgoverno, eu não chamo de governo, porque não tem condição. Esse processo da entrada das igrejas evangélicas neopentecostais, é importante a gente sabe frisar isso, ele aconteceu antes, eu acho que foi assim a prévia, né, para a chegada desse projeto de destruição que está acontecendo agora, né, mas violência em todos os tempos foram praticadas contra os povos indígenas. O que está se fazendo agora não é violência mais, é genocídio mesmo, né? E não é noticiado, ninguém fica sabendo. Quando fica sabendo, 5 anos depois que aconteceu, e todo mundo se alvoroça, todo mundo faz aquele escândalo todo, mas já passou. O que tinha que acontecer já aconteceu. Mas o governo federal tem um objetivo claro, de acabar com as populações indígenas. E as populações indígenas também têm um objetivo muito claro, resistir. Eu costumo dizer, Fernando, que se um povo indígena resolver plantar soja, se ele quiser mesmo, achar necessário, vai plantar. Entendeu? E ninguém pode tirar esse direito deles. Se eles vão resolver, vão fazer, dentro dos parâmetros com que eles cultivam qualquer outra coisa. Não é interessante para nós que isso aconteça. Mas não tem como você dizer para uma associação indígena não faça isso, não faça aquilo, se o povo está pedindo para fazer. E a gente aprende assim também, né? A gente cresce através de tentativas e erros até acertar, né? E é assim, todo mundo. E com as coisas mínimas. Se um indígena quer usar um relógio caro, ele vai usar. Nem por isso ele vai deixar de ser indígena, né? Se ele quer usar uma calça jeans, um tênis de marca, é direito dele fazer isso. Nem por isso ele vai ser menos indígena. Isso não são aparências, manifestações externas de cultura. Não tem nada a ver com o que eles querem realmente. Mas é interessante que a nossa sociedade reconheça que lá, como você falou, estão as nossas raízes. Estão aquilo que nos constitui como povo. Enquanto isso não for assimilado, não for apreendido, nós vamos caminhar para a destruição da nossa sociedade. Por simples falta de alternativa, né? Então, quanto mais pessoas estiverem nessa batalha, né? Ninguém tem a pretensão de mudar o mundo, de mudar o país, mas as coisas têm que continuar acontecendo. Até que um dia
Os nós vão sendo desatados aos poucos, né? Com certeza. Toda ação, para mim, toda ação corresponde a uma reação. Né? Quer dizer, isso aí é uma lei da física. Né? Toda ação corresponde a uma reação. Eu desde o início, né, quando eu via já na campanha que ia fazer aquilo, eu falei, como o pessoal está enganado também, esse pessoal do poder, esses que tomaram o poder e assaltaram o poder, acham que os indígenas assim, têm uma mentalidade de que a gente vai chegar lá e resolver, vai fazer do jeito que a gente quer. Pensa que é assim. Não é assim. Nunca foi assim, na verdade, né? Mas agora, principalmente, não é assim. Eles estão articulados, eles já fizeram faculdade, eles estão aí em todas as instâncias, sabem onde ir, judiciário e tudo, e é o que está acontecendo. Achavam que iam conseguir arrendar terras indígenas, que os índios iam cair igual um patinho nessa história de todo mundo plantar soja, porque o governo... Não é nada disso, o buraco é mais embaixo. Mas, Marli, nós estamos realmente chegando aqui ao final. Eu falei que ia ser curto, né? Eu falei, você estava ontem, né? Só para encerrar uma historinha, Krenak. Não, eu vou passar para você as considerações finais. Na época da SPI do Capitão Pinheiro, a esperteza dele, eles contando entre si. Capitão Pinheiro prendia a gente por falar a nossa língua. Mas de noite, quando a gente estava só nós dentro de casa, não tinha Capitão Pinheiro, a gente bem que ensinava a nossa língua para a criançada. E por isso eles não perderam. Essa esperteza, Fernando, nós nunca vamos ter, sabe? De resistir dessa maneira. E os Tremembé não tem a língua nativa, a língua original mais. Tem algumas palavras e tal, mas eles estão buscando, sabe? Vão buscar e eu tenho certeza que um dia eles vão conseguir. Nem que seja só os netos deles. Com certeza. E também um dia, como eu falei, toda pressão, toda ação corresponde a uma reação. Essa resistência vai vingar, porque não tem cabimento muitas das coisas que estão sendo feitas e pregadas aqui no Brasil, uma coisa totalmente sem cabeça, não é nós, o mundo inteiro está falando isso vai ter que passar, não tem como não passar. E quando passar, vai vir uma mentalidade, um avanço de consciência muito maior. A consciência sempre avança sobre a inconsciência, nunca ao contrário. Depois que você ganha consciência de alguma coisa, jamais a inconsciência vai te atingir, vai invadir novamente a sua mente. Então, eu acredito nisso, por isso que eu sou otimista, nós vamos chegar lá. Por isso que esse programa aqui é uma trincheira de resistência modesta, mas que a gente procura conversar sobre essas coisas. Mas realmente, a gente tem que começar a discutir. Processos violentos vêm acontecendo desde 1500. E os indígenas estão aí. Não é de hoje, sabe disso. Com eles. A não entregar os pontos. Não esmorecer. É isso aí. Eu fico para falar o dia inteiro aqui. Tá bom, Marli. Nós vamos ter que encerrar, realmente, mas não precisa ser a última conversa nossa. Nós poderemos voltar depois, talvez, com esse assunto mais... como eu falei, o ano que vem, nós vamos fazer um pequeno recesso a partir do dia 23, não sabemos ainda. Mas vamos fazer lá o programa do ano que vem, talvez fazendo mais por temas, educação diferenciada, saúde e outros temas. Podemos voltar. Você Estamos aí. Agora que eu aprendi como é que faz, meu filho, ninguém me segura. Estamos aí mesmo. Tem muita experiência. Agradecer de coração pela oportunidade que você abriu para mim hoje. Eu tinha muita vontade de falar e eu tenho certeza que tem muita gente aí pelo Brasil afora ouvindo isso tudo. Se quiser divulgar meu WhatsApp, e-mail, para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Tá bom? Pois é. Ótimo. Então, Marli, avisando para você, então, e para todos os ouvintes e acompanhantes aqui da página Manifesto, que esse programa, então, fica gravado automaticamente aqui na nossa página Manifesto de Indigenistas,
Não é todo mundo que pode ver ao vivo, 10 horas da manhã, quarta-feira, mas muita gente vê depois. E ele é subido para o YouTube também, e a partir de hoje à noite, segunda-feira, já está também no YouTube, nosso canal Fernando Schiavini, e a gente vai divulgar isso novamente quando ele for para o YouTube. Então, você pode ver, isso aqui fica como um registro. A qualquer momento, as pessoas que queiram, no futuro ou agora, pesquisar, saber mais sobre determinados assuntos, vai ter aqui esse registro. Então, gente, nós estamos encerrando aqui mais uma rádio live, um mergulho no indigenismo, aqui pela Rádio Canto FM, pela página Manifestos Indigenistas. Lembrando que esse programa também é retransmitido às 9 horas da manhã, de todos os domingos, pela Rádio Comunitária da Vila de São Jorge, Goiás, Brasil. Um grande abraço a todos, obrigado, Marli. Eu é que me senti alegre, feliz, vim correndo para cá hoje, que eu queria te ver. Muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima. Sonho um dia do nosso próximo encontro físico. Okay. Abraço. Um grande abraço. Tchau. Pode remover isso. Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. Yeah.